Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Uma sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Vamos ler? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a tua porta, e sobre teus filhos deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, como toda a palavra de Deus, essa palavra nos traz muitos ensinamentos. A viúva foi se socorrer de quem? A quem ela procurou? Ela procurou a pessoa certa, ela procurou um profeta de Deus. Hoje, nós temos liberdade. O véu foi rasgado. Nós temos liberdade para estarmos na presença de Deus todos os instantes de nossas vidas. Então, temos que procurar a Deus. A pessoa certa, a pessoa entre aspas. Procurar a Deus, colocar diante de Deus as nossas dificuldades, como a viúva fez aqui. Ela colocou as dificuldades dela diante do profeta de Deus. E quando ele perguntou a ela: O que tens? Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, ela errou, ela se equivocou quando ela disse que não tinha nada em casa. Ela tinha uma botija de azeite. Irmãos, nós sempre temos alguma coisa junto de nós. Nós sempre temos alguma coisa para que Deus possa agir em nossa vida e mudar situações e transformar situações. Às vezes nós não enxergamos aquilo que está perto de nós, mas Deus sempre deixa um escape junto de nós. Então muitas vezes a gente fala: não tenho nada. Tem sim. Você pode achar que o que você tem é muito pouco, mas é muito grande aos olhos de Deus. É muito diante de Deus. E Deus pode fazer muitas coisas com aquele pouquinho que você tem para oferecer, para deixar Ele agir. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira. Você sempre tem alguma coisa a oferecer. Você tem sempre uma coisa junto de ti que Deus possa usar para te abençoar. Então nunca diga: não tenho nada. Atente para as pequenas coisas que estão ao seu redor. Atente para as coisas que Deus já fez para você. Atentemos nós para as coisas que Deus já fez para nós. Nunca devemos dizer: não tenho nada. Nós sempre temos alguma coisa. Coisa essa que Deus pode usar em nosso favor, que Deus pode nos abençoar. Então, quando ela disse que tinha a botija de azeite, Eliseu vai e diz a ela: pega vasos emprestados, muitos vasos, pede a todos os vizinhos, não poucos, muitos, fecha a porta e começa a encher de azeite. Olha, a primeira situação que nós podemos verificar aqui seria de alguém que estivesse na situação dessa viúva, e quando o profeta falasse, ou o próprio Deus falasse: pega muitos vasos, ela dissesse: como que eu vou encher? Pega muitos vasos e enche de azeite. Como que eu vou encher se eu tenho uma pequena botija? Ficasse incrédula. Dissesse: nem adianta eu pegar vaso. Pegar vaso para quê?
Ele está mandando encher todos os vasos, pegar muitos vasos com o vizinho. Eu tenho um pouquinho de azeite, como que eu vou encher tudo? A primeira posição poderia ser essa, de incredulidade. E a segunda poderia ser, como foi, a de obediência. Ela tinha certeza que estava diante de um profeta de Deus. Então, se ele falou, ela obedeceu cegamente. Não atentou para o quanto ela tinha de azeite, mas foi lá, pegou vários vasos e encheu. Irmãos, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá um sinal, e nós temos certeza que é Deus falando conosco, às vezes usando uma pessoa, às vezes usando a palavra dele, às vezes falando no nosso interior, no nosso coração, às vezes nos dando sinal. Quando nós temos certeza que Deus falou, não importa. Nós temos que obedecer. Nós temos que fazer como Deus falou. A despeito do que as pessoas vão pensar, a despeito daquilo que nós estamos vendo ou até estamos acreditando que poderia acontecer aos olhos humanos, diante dos olhos humanos, e o que não poderia acontecer diante dos olhos humanos, diante das circunstâncias. A despeito da situação, ele falou, fecha a porta, fica entre você e seus filhos lá, e começa a encher. Ele não falou, leva a botija diante dos vizinhos lá e vai pedindo vaso e vai enchendo. Não, você precisa ter um momento só com você e Deus. Você precisa crer que Deus vai fazer um milagre. Lembra quando Deus foi transformar o vinho, ele mandou o pessoal sair? Temos que ter o nosso momento com Deus. Quando Deus falar conosco, nós temos que crer que Deus vai operar um milagre, que Deus vai resolver a situação. E aí reservar um momento só entre nós e Deus e obedecer o que Deus nos falou. Fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, independente de circunstâncias e situações, independente do que estamos vendo, o que as pessoas vão falar. Não importa. Não importa. Ainda que tenhamos que nos humilhar perante outros. Às vezes nós praticamos atos direcionados por Deus que outras pessoas olham e falam, desculpa a palavra, ai, como é boba, desculpa a palavra, ai, como se humilha, ai, sabe? Não. Se Deus falou, tenhamos nosso momento só entre nós e Deus e façamos a vontade de Deus. Foi o que a viúva fez. Ela obedeceu o profeta de Deus. Hoje, Deus pode falar conosco através de um profeta, mas Ele fala pessoalmente conosco, dentro de nós. Ele se faz presente em nossas vidas. Ele fala através da palavra dEle. Ele nos dá sinais. Então, quando nós temos certeza, nós temos que obedecer. E ter um momento entre nós e Deus. Não é fazer para que todo mundo veja que estamos fazendo. Não é fazer para mostrar para todo mundo que nós estamos fazendo. É nós e Deus, no nosso cantinho ali. Senhor, sobre tua palavra, o Senhor disse para eu fazer, eu vou fazer. E Deus vai dar a bênção. Deus vai resolver a situação. Irmãos, não há ninguém que nos ame mais no mundo do que Deus. Não há ninguém que queira o nosso bem mais do que Deus. Não há. Nós temos que fazer o que Deus falou. Ainda que aos olhos humanos, aos olhos de outras pessoas, seja até, entre aspas, inaceitável. Desculpa a palavra, seja uma burrice. Seja uma perda de tempo. Se Deus falou, façamos, ainda que os outros nos julguem, ainda que tenhamos que nos humilhar. E eu vou contar um exemplo rapidinho aqui, porque agora eu só estou dando uma mensagem mesmo sobre a palavra, não estou fazendo aquela pregação, porque a correria, e muitos também não têm interesse de ver pregações longas. O importante é passar a mensagem. Eu tive um problema muito sério, tenho um problema muito sério de estômago, é autoimune. E os anticorpos atacam meu estômago, tentando destruí-lo, né? É isso que o médico me explicou. E, em vez deles me ajudarem, né? E eu tive um problema muito sério, e quando eles atacam assim, a dor é imensa, sofro muito, muito. E eu tenho o hábito de orar com meu irmão, todo dia às 20h30, inclusive hoje vamos orar com a graça do Senhor. E naquele dia eu estava muito mal em dezembro, no final de dezembro, quase perto do Natal, um pouco antes do Natal, e ele ligou, como eu tenho o hábito de orar com ele, eu não quis deixar de orar, mas eu falei para ele, eu estou muito ruim, então você vai me ver soluçar
Na hora que nós estivermos fazendo oração, você vai me ver parar de orar até recuperar o fôlego e voltar a orar de novo. Eu falei para ele, você vai ver isso, mas vamos orar. E comecei a orar com ele, parei muitas vezes, solucei muitas vezes, tive que parar. Mas continuei. Parei um pouco, continuei. Terminamos a oração. Ao terminar a oração, ele disse para mim, Sônia, eu creio que é de Deus. Falei, bom, se você crê que é de Deus, pode falar. Ele falou, Deus disse para você pegar um pouco de mel. Irmãos, não é que mel vai resolver o problema de todo mundo, tá? Foi uma palavra rema, foi uma palavra específica para mim. Deixar isso bem claro, não é que todo mundo agora vai sair tomando mel, não é isso. Um pouquinho de mel, consagrar ele e tomar. Eu não conseguia mais ficar em pé, ficar sentada em tanta dor. Irmãos, eu peguei aquele mel nas colherzinhas, falei, Senhor, eu creio que foi o Senhor que falou com meu irmão. Então, como o rei Ezequias recebeu aquela pasta de figo para ser curada, eu recebo esse mel, eu consagro a ti e recebo como um remédio que vai curar. Não pelo mel, mas pelo teu poder, pelo teu falar. Irmãos, a dor de estômago passou no mesmo instante. Terminei de orar, desliguei o telefone, fiz isso, passou no mesmo instante. Dormi muito bem. E daí por diante, vou dizer para você que não tem tido soluço, de vez em quando eu tenho, mas aquela dor que eu estava, eu não tive. Deus te curou? Eu vou fazer endoscopia de novo para saber. Mas não importa se Deus me curou ou não. Deus me sarou. Deus me fez dormir tranquila e daquele dia em diante, no dia, 2 dias depois, eu falei, vou no restaurante. Aí fui no restaurante que você come quando você quiser. Não que eu coma muito, mas peguei várias diversidades de carne, essas coisas que eu gosto, né? E não senti nada, nada, nada. E antes eu não podia nem comer um pouquinho. Então, irmãos, Deus fez um milagre com um pouquinho de mel. Deus não precisa de muito. E como Deus sabia que eu tinha mel em casa, eu podia não ter. Se perguntasse para mim, você tem algum remédio em casa? Eu poderia dizer, não tenho nenhum. Mas tinha um mel. Deus não precisa de muito para agir na sua vida. Deus precisa do que você tem para agir na sua vida. A obediência. Crer no poder e no operar dele na tua vida. Ouvi-lo quando ele falar com você. E agir conforme ele falar. Reservar um tempo para você e Deus. Entre você e Deus. Não precisa todo mundo ouvir. E não importa o que seja. Se você tem certeza que Deus falou com você, haja conforme Deus falou. A despeito de julgamentos. A despeito do que as outras pessoas vão falar. Você já esteve no lugar onde as pessoas querem que você não está? Eu estou num lugar assim, irmãos. Que eu vejo que as pessoas literalmente não querem, não todas, é lógico, não querem que eu esteja. Mas Deus falou para eu ficar. Então, por mais que eu seja humilhada, por mais que eu seja ignorada, eu estou obedecendo a voz de Deus. Porque não é a primeira nem a segunda vez que Deus fala para eu fazer algo e Ele age naquela situação. Assim foi com essa viúva. Deus usou o profeta dele para falar para ela, faça isso. Mas feche a porta, você e os seus filhos, a sua família e Deus. E vá fazendo isso. Fala, conta para todo mundo, vai lá nos seus vizinhos, leva a botija e vai encher. Não, é você e Deus. Tem um momento entre você e Deus. E seja obediente à palavra de Deus. Porque Deus vai resolver a sua situação. Não importa o que você está passando. Seja obediente à palavra de Deus. Ouça a voz de Deus quando Ele falar com você. E tenha um momento só você e Deus. E faça o que Ele falar para você fazer. Sem nenhuma dúvida. Sem se preocupar com o resultado. Sem olhar para as circunstâncias ou para quem está ao seu redor. É você e Deus. E veja o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Deus não precisa de muito. Deus só precisa que você o ouça, que nós o ouçamos e o obedecemos. Venhamos fazer exatamente o que Ele falar para nós fazermos. Independente de circunstâncias, situações e pessoas, do que está acontecendo ou do que nós podemos enxergar. E Deus vai fazer o milagre, vai mudar.
Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ela não só pagou a dívida, como ainda teve fartura para viver do resto. É assim que Deus faz, além do que pedimos ou pensamos. Então tenha o seu momento com Deus, ouça a voz de Deus e faça aquilo que Deus falou para você. E nunca diga, eu não tenho nada, mas diga, Senhor, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso que o Senhor haja. O que eu tenho, Senhor, é isso, isso, isso. Ou se é alguma coisa que eu não percebi que eu tenho e que o Senhor pode usar, usa. Mas eu vou fazer o que o Senhor falar. Não o que eu quero, o que as outras pessoas pensam que eu devo fazer, o que acham certo ou errado. Eu vou fazer o que o Senhor falar. E vejo o agir de Deus. Amém? Você crê nisso? Então dê mais atenção à voz de Deus no teu coração. A voz de Deus através da palavra dele, através dos profetas. Tenha um momento com Deus, só você e Deus. E faça o que Deus te falar. Nunca diga, não tenho nada. Senhor, tudo que eu tenho está à sua disposição para o Senhor agir na minha vida e fazer o milagre que eu preciso. Eu te apresento tudo que eu tenho, eu me apresento a ti. Estou disposta a cumprir o que o Senhor falar. Eu vou fazer. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe grandemente. Muita paz, muita saúde. Final de semana abençoado. Ouça a voz de Deus, porque Deus fala conosco. E faça o que Ele mandar fazer, porque Deus não precisa de muito para fazer um milagre na tua vida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito obrigado a todos que me cumprimentaram pelo meu aniversário. Dia 14 de janeiro fiz 65 anos. Louvado seja o Senhor. Glorifico a Deus por você que está junto de mim. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Aleluia.